Boa noite, tudo bem? Hoje eu queria falar algumas coisas a respeito de dieta, né? Eu sou aquela pessoa que vive tentando fazer dieta, vive tentando perder peso e eu sempre perco para a balança. Mas eu queria, vamos dizer, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, só para também, né, falar a respeito disso, né? Como se fosse uma conversa com amigos. Eu não sou uma pessoa sedentária, tá? Eu sou uma pessoa que pratica atividades físicas e eu gosto muito de esportes também. Mas eu gosto muito de comer, muito, gente. E como eu costumo frequentar restaurantes sozinha, olha, gente, eu viajo sozinha, frequento restaurante sozinha. Eu não tenho problemas, né, em viver, né, individualmente. Mesmo porque, assim, as coisas que eu costumo fazer não são exatamente baratos, né? Porque eu não tenho filhos, eu não tenho marido, eu não tenho cachorro. Então, todo o meu salário é gasto comigo mesma, né? Então, as porções dos restaurantes são muito grandes, então eu acabo comendo por duas pessoas, né? E eu adoro, né? Adoro. Mas então eu queria falar então a respeito disso. E eu quero te mostrar um pouquinho da evolução do meu peso, tá? Bom, nesse gráfico, né, mostra que eu já cheguei a pesar 80 quilos. Na verdade, eu já cheguei a pesar 84 quilogramas. E uma das maneiras de eu baixar esse peso foi apelar para marmitinha fit congelada. Eu tinha tentado, então, fazer reeducação alimentar, fazer os vigilantes do peso, mas eu não consegui, porque é difícil fazer vigilantes, porque a gente passa fome, essa que é a verdade. E, além disso, com a marmitinha fit, é muito mais prático, porque a gente só abre a embalagem, põe no micro-ondas e come. A refeição já está balanceada, então eu não preciso pensar. Mas o inconveniente da marmitinha fit é que a gente fica dependendo, então, de alimento já pré-preparado e o preço da marmitinha não é barato, tá? É mais caro. E comida congelada a gente ninguém merece, tá? Não tem nada como uma comida fresca. Vale muito a pena, muito mais a pena comer no self-service e tentar controlar as porções. Bom, no final das contas, eu parei de comer a marmitinha fit e eu subi o peso para 75 quilogramas, mas eu mantive em 75 quilogramas. Então, eu comecei a fazer o jejum intermitente e aí o jejum intermitente começou realmente a funcionar. De 75 quilogramas, eu baixei 1 quilograma e essa perda de peso aconteceu em uma semana de jejum intermitente. Eu fiz o jejum de 16 por 8. São 16 horas de jejum e 8 horas de janela de alimentação. O legal do jejum intermitente é que você pode comer livremente durante a janela de alimentação, sem restrição calórica e nem tipo de alimento. Bom, só que a minha nutricionista, ela falou que o jejum intermitente não é indicado para mim, porque eu tenho colesterol alto, glicemia alta e triglicérides alto, então não é um regime alimentar adequado. Então eu deixei o jejum intermitente por algum tempo e aí o meu peso subiu, né? Vocês podem ver pela flechinha que tem um pico ali e eu subi para 75 quilogramas. Bom, aí eu retomei o jejum intermitente, comecei com 14 de jejum e 10 de alimentação, mas eu retomei o de 16 de jejum e 8 de alimentação. Aí o meu peso voltou então em tendência de queda e o último peso que eu pesei foi 73,6 kg. Bom, é claro que variação de 1 quilo, 2 quilogramas assim, de peso pode estar dentro da variação normal do corpo, porque a gente pode perder muita água, a gente pode estar com o intestino vazio, cheio, e isso pode fazer com que o corpo possa
ter uma variação de 1 ou 2 kg de peso. Mas, dentro do jejum intermitente, é previsto que haja uma variação de 800 gramas a 1 kg por semana. Então, pode ser sim efeito de perda de peso pelo jejum, ou pode ser variação fisiológica do corpo. Para mim, assim, o jejum intermitente melhorou muito os sintomas de refluxo e gastrite, porque a gente fica em jejum, né? E a gente vai dormir então com o estômago vazio, e aí eu não tenho sintomas de refluxo durante a noite, e eu costumo ter tosse, né? Devido ao refluxo, e essa tosse deu uma melhorada. Então, no final das contas, eu acabei decidindo por desobedecer minha nutricionista. É claro que quem decidir fazer o jejum intermitente tem que realmente consultar um médico, uma nutricionista. Mas no meu caso, eu estou fazendo algo que não é exatamente recomendável. E por que estou fazendo isso? Os efeitos no peso é muito mais evidente. Além disso, melhora os meus sintomas de gastrite e refluxo. Então, para mim, assim, é bom. E também, para não enfiar o pé na jaca, né? Eu estou tentando seguir, então, o cardápio da minha nutricionista, controlando, então, a ingestão de carbo, aumentando a ingestão de proteína, controlando a ingestão de gordura. E eu posso ter um dia livre, né, na semana, que eu posso comer até um Big Mac, ou uma vez a cada 15 dias. Eu acho que uma vez a cada 15 dias seria mais adequado para mim. Então, no espaço de 2 semanas, né, deu para perceber então que a tendência do jejum intermitente é realmente de queda no peso. E se eu fizer a reeducação alimentar, eu não vou depender somente do jejum. Então, é interessante associar os dois. O problema da reeducação alimentar que a minha nutricionista passou é que dá fome, tá? Dá fome durante o período de jejum. E se eu tenho na janela alimentar uma refeição livre, eu não passo fome na janela de jejum. Então, a minha solução seria comer de forma um pouco mais saudável e aumentar o tamanho das porções para não sentir fome durante o período de jejum. Bem, antes que algum nutricionista ou algum médico me questione, me processe ou aconteça qualquer coisa desse tipo, eu estou apenas contando a minha experiência e os resultados que eu estou tendo. Não é uma recomendação. A recomendação correta é sim considerar o jejum intermitente como uma possibilidade, né, de perda de peso, mas com acompanhamento médico. Eu tenho acompanhamento médico, né, e nutricional, porém, para mim, eu acredito assim, que o jejum intermitente tem resultados positivos, justamente não só pela quantidade de peso, né, que eu estou perdendo, mas também por causa da melhora no refluxo. Então é isso, né, gente? Depois dos 40, se a gente cheirar o cheiro da comida, a gente já engorda, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente come, e a gente não ganha peso assim tão facilmente. E agora não, agora a gente tem que controlar. Eu vou fazer então essa estratégia, né? Eu vou procurar então comer um alimento mais saudável, menos gordura, menos carbo e tal, durante a semana. Fim de semana eu vou comer aquilo que eu gosto, né? E aí associar então com o jejum intermitente de 16/8. É o 16/8 que funciona para mim, tá? Eu tenho feito o 16/8 diariamente, mas dá para fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Para mim, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana é igual a nada. Então, para mim, sim, fazer o jejum pode ser o 14/10 também, que é um jejum legal para mim também em relação ao refluxo.
E o 16/8 é um pouco mais puxado, mas se a gente se alimentar bem durante o período de alimentação, a gente não vai sentir tanta fome durante o período de jejum. Então, espero que nenhum nutrólogo, nutricionista ou médico não me processe, não me, sei lá. Porque, sim, tá, eu não tenho essa formação deles, obviamente. Mas o dia a dia meu, né, o quanto que eu tô comendo, o que que eu tô comendo, eu tenho uma balança todo dia, eu peso o meu peso. Então, o que acontece com o meu corpo, o incômodo no estômago, a gastrite, o refluxo, né? Aquele ácido que sobe na garganta que é horrível e tal. Tudo isso, quem sabe a respeito dessas coisas sou eu, não é? Quem sente a dor é o paciente. Quem sente incômodo é o paciente. Claro que os profissionais estão aí para ajudar, mas quem vai buscar solução e ajuda somos nós, né? Então, a minha estratégia é essa, eu estou expondo aqui. E o que eu observo é que realmente o jejum intermitente tem esse efeito de tendência de queda de peso, tá? E que é notório. Pode ainda ser muito cedo para afirmar qualquer coisa, porque uma variação de 1 ou 2 quilos pode não ser absolutamente nada. Então, daqui um mês, 4 semanas, 5 semanas, que eu vou ter uma noção melhor dos efeitos, né, da estratégia que eu tô tomando, tá bem? Mas eu admito, tá, gente? Olha, olha, um cheeseburger, um x-salada, gente, ai que delícia! Né? Um x-salada com uma batata frita ali com cheddar, quem resiste? Na verdade, quem resiste? E aí você fica comendo ali mato a semana inteira pra, sabe, você ficar sonhando com um belo de um Big Taste que eu adoro. É muita tortura, não é verdade? Mas é isso, né? E aí a gente vai apertando um pouquinho também na musculação, na natação, e com isso vai ajudando a gente a chegar no objetivo, tá certo? Um beijo para todos, boa noite.